Gabriel Barbosa está fora do jogo Flamengo-Cruzeiro, que será disputado neste domingo às 6h30 da tarde no Maracanã. A decisão foi tomada pelo Departamento de Futebol do time carioca, que afastou o atacante dessa partida. Salve, nação, vambora com mais uma notícia aqui envolvendo Flamengo e Gabigol, né? Notícia de primeira mão que o Mauro César trouxe. Flamengo afasta Gabigol e o Gabigol não joga mais pelo Flamengo momentaneamente. É isso mesmo. Então o Flamengo definitivamente afastou o Gabigol nesse jogo diante do Cruzeiro. O Gabigol não vai jogar e possivelmente ele nem joga mais pelo Flamengo. Como assim o Gabigol é afastado do Flamengo? Por que ele foi afastado? Quer saber? Então assiste o vídeo até o final que você vai saber todos os detalhes porque a diretoria do Flamengo afastou o Gabigol, né? Beleza? Então deixe seu like e vamos embora com mais um vídeo, galera. Gabriel Barbosa está fora do jogo Flamengo-Cruzeiro, que será disputado neste domingo às 6h30 da tarde no Maracanã. A decisão foi tomada pelo Departamento de Futebol do time carioca, que afastou o atacante dessa partida. Decisão, portanto, não é só do Tite, nem só da diretoria. Foi uma decisão conjunta do Departamento de Futebol. O atleta foi comunicado este sábado que não participará do jogo. É possível que ele reapareça entre os relacionados como para o Atlético, na quarta-feira, em Belo Horizonte, também pelo Campeonato Brasileiro. Mas o futuro de Gabigol está incerto. A expectativa da diretoria, diante das declarações de Júnior Pedroso, empresário de Gabigol, sexta-feira ao programa Seleção Sport TV, deixaram claro para a diretoria do Flamengo que é muito provável que esse profissional, que esse empresário, apareça com alguma proposta para que o jogador seja liberado imediatamente pelo Flamengo. O Flamengo só se admite rescindir o contrato do Gabriel agora, contrato que acaba em dezembro, mediante uma compensação, seja ela financeira ou algum jogador. E assim vai se encerrando, tudo indica a história de Gabigol do Flamengo. Pois é, exatamente. Gabigol afastado pela diretoria do Flamengo, pelo departamento de futebol do Flamengo. Está fora do jogo contra o Cruzeiro e pode não jogar mais com a camisa do Flamengo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Como vocês podem perceber, eu estou até com Gabigol afastado pela diretoria do Flamengo. Vamos contextualizar essa história toda. O Flamengo fez uma proposta ao Gabigol para renovar o contrato dele por mais um ano com um aumento salarial de 50%. O próprio Rodolfo Landim, em uma entrevista ao jornalista João Guilherme, no podcast dele, falou sobre isso. O Gabigol recusou porque entende que essa proposta é pífia. Ele não gostou nem um pouco, achou até falta de respeito da diretoria do Flamengo em oferecer essa proposta de renovação de contrato para ele, tendo em vista que no ano passado, em outubro do ano passado, eles tinham acordado, apertado a mão, por uma renovação de contrato por mais 5 anos, ele teria uma bonificação muito boa. Enfim, o Flamengo tinha oferecido, tinha acordado algo que era de fato para o Gabigol muito bom, mesmo ele não merecendo. Quando chegou à mesa do presidente Rodolfo Landim, ele falou, não, eu não aprovo isso aqui. Aí o que aconteceu? Veio a história do julgamento, da punição, por conta da suposta fraude no exame antidoping, e aí isso paralisou tudo, o Flamengo travou tudo. Beleza. Agora, esse ano, mesmo ele sendo punido, está sob efeito suspensivo, inclusive o Flamengo tem ajudado demais, o Gabigol fora das 4 linhas, ajudado até de maneira financeira para poder ele se defender, para que ele não seja punido. Durante esse processo todo, o Flamengo ofereceu esse ano de contrato. Repito, o jogador não gostou, achou até falta de respeito. O empresário veio publicamente em um canal, em um programa do Sport TV para falar sobre o assunto, para reclamar, dizer que está nítido, que o Flamengo não quer renovar, blá, blá, blá. Depois dessa entrevista, hoje, a entrevista foi ontem, sexta, hoje, sábado, teve treino, normalmente, o Gabigol participou da atividade normalmente. Após o treino, ele foi chamado na sala pelo Departamento de Futebol, lê-se Marcos Braz e Bruno Spindel, e ele foi comunicado que ele está afastado, não pega o Cruzeiro, está fora da lista de relacionados. Inclusive, o Departamento de Futebol teve o apoio da comissão técnica do Tite, o Tite aprovou. É óbvio que o Tite aprovou, porque está nítido que o Tite também não deseja utilizar o Gabigol. Mesmo com muitos desfalques, o Gabigol se tornou quinta, sexta opção no ataque do Flamengo. Eu não critico o Tite. Sabe por quê? Confesso para vocês que eu não estou no dia a dia do Flamengo, não sei como o Gabigol vem treinando. Eu não critico o Tite porque as decisões que o Tite toma, ele toma querendo o melhor para o Flamengo. E querendo ou não, o Flamengo vem aí nos últimos 10 jogos
São 8 vitórias, um empate e apenas uma derrota. E o Gabigol, toda vez que entra em campo, ele não ajuda em nada. Muito pelo contrário. Entra totalmente descansado, perde na corrida para o adversário. Ele entra, não muda nada, 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 nada. Tem sido um jogador inoperante, um jogador comum. Mas o salário dele não é de jogador comum, muito pelo contrário. O salário dele é um salário de astro, um salário de craque, um salário de jogador decisivo. Jogador que ele foi em outrora. Atualmente, ele não é mais decisivo, muito pelo contrário. Então, diante dos fatos, o departamento de futebol não gostou nem um pouco da entrevista do Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, e decidiu por afastar o jogador. O jogador, ele tem contrato até dezembro. Já está batido o martelo que ele não terá o contrato renovado. E sejamos francos, a diretoria do Flamengo ofereceu essa renovação de contrato, no sentido assim, olha, a gente está te oferecendo algo, você quer? Basicamente, é só para dizer que não ofereceu nada, porque já sabia que ele não ia topar. E sabe por que ele não vai topar? Porque outros clubes estão interessados nele. Cruzeiro, Palmeiras. Fato é que hoje, sábado, dia 29 de junho, ele está afastado e não deve mais jogar com a camisa do Flamengo. Sabe por quê? Porque ele já tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Se ele completar 7 jogos, ele não pode mais jogar por um outro clube da Série A em 2024 no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo torce, reza de joelhos para chegar a um clube lá na diretoria do Flamengo e oferecer uma grana para poder tirar o Gabigol nessa janela de transferência. Sabe por quê? Porque o Gabigol ele tem um salário de mais de 1 milhão por mês, ele custa mais de 1 milhão para o Flamengo. E se ele saísse agora, seria um alívio na folha salarial do Flamengo. A diretoria do Flamengo torce por isso. E a diretoria do Flamengo agradeceu, e muito nos bastidores, pelo fato do Júnior Pedroso ter dado aquela entrevista dizendo publicamente que ele costura uma saída. Porque assim, teoricamente, quem defende o Gabigol, leia-se os Gabizetes, não vão criticar o presidente Rodolfo Landim por ter perdido, entre aspas, um grande ídolo do Flamengo. E não perdeu. E sejamos francos novamente, a diretoria ela tem vários defeitos, mas nessa situação envolvendo o Gabigol, tem que bater palma. É falta de respeito oferecer 1 ano de renovação para um ídolo. Gente, ele é ídolo pelo que ele fez no passado e não pelo que ele vem fazendo agora. E pelo que ele vem fazendo agora, eu achava até um erro da diretoria oferecer 50% de aumento. Eu já fiz essa analogia. Para e pensa, você que está aí do outro lado me assistindo, você trabalha numa empresa. Como que uma empresa vai oferecer 50% de aumento para um funcionário que pouco rende, que não dá lucro, que não decide nada, que não ajuda em nada, muito pelo contrário, só atrapalha, fora das 4 linhas ele só atrapalha. O Gabigol só vem atrapalhando nos últimos tempos. Olha quanto tempo ele não joga bem. Um jogo e quantas polêmicas ele já se envolveu de lá para cá. Muito bem, e o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, falou o seguinte em entrevista ao Sport TV: se o Flamengo entende que pode se aproveitar deste momento para liberar o Gabriel, isso deve acontecer agora, né? Isso poderia acontecer agora, mas ao contrário, sai em dezembro livre. E está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. Paulo Calçade, começo com você, então, na tua opinião, o que é que deveria ser feito? É claro que dar a opinião pessoal do que o Gabigol deveria fazer é muito difícil, afinal ninguém vai fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Mas eu queria a tua opinião em toda essa relação Gabigol-Flamengo a partir de agora. Marcelo, a gente tem o que o caso nos apresenta, né? Ele é bem concreto. Realmente o Flamengo, pelas ações do clube, não demonstra uma preocupação grande de manter o Gabigol. O Flamengo não tem. Então o Flamengo, ao fazer uma proposta que sabe que vai desagradá-lo, está praticamente encerrando o vínculo. Por quê? Jogador de 27 para 28 anos, já imagina um contrato mais longo, o Flamengo vem com um contrato mais curto. E ele tem mercado no futebol brasileiro, não são muitas as equipes que podem contratar o Gabigol, muitas querem, mas contratar mesmo e dar um salário em um nível que ele já tem ou até melhorar por muitos anos, são pouquíssimas. O Flamengo é uma delas, o Palmeiras, o Cruzeiro agora tem
uma SAF e que está botando dinheiro. Então, qual é o caminho do Gabigol? É assinar um pré-contrato, pode ser segunda-feira, 1º de julho, segunda-feira, pode ser. Tem ainda o caso na Suíça, vai ser resolvido. Sim. Então, tudo está condicionado à absolvição dele no Tribunal Arbitral do Esporte da questão lá do antidoping, que foi mal feito, os processos, foi denunciado. Então, essa é uma questão à parte. Mas o que eu vejo é que o Flamengo não está afim. Agora, poderia sair nesta janela de transferência, começa dia 10? Sim. Para eliminar 6 meses de contrato, o Flamengo poderia receber algum dinheiro. Esse dinheiro, será que vale a pena? Aí o clube tem que analisar. Se é uma quantidade boa para liberar o Gabigol agora, ou sair no final de dezembro, o Gabigol sai sem gerar um único centavo ao Flamengo. Porém, se ele fica, ele é um jogador importante que vai ser utilizado e o Flamengo disputa títulos importantes do Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil e tem Libertadores da América. Então, tem que ser uma boa grana, eu acredito nisso, para o Flamengo liberar agora. Porque senão ele fica até dezembro e sai sem custo para quem for contratá-lo. No caso da negociação com o Flamengo, aí o custo é salário. Na tua opinião, o que o Flamengo deveria fazer? Ficar com ele ou liberar? Aí, na minha, eu acredito que vai depender do tamanho da oferta, se ela existir para agora. Então, na casa de alguns milhões de dólares, talvez o Flamengo libere. Se não for assim, pode ser mais interessante ter o jogador para tentar conquistar os títulos, porque aí o dinheiro vem também, de outras fontes, pela premiação. A gente lembra, o Gabigol, ele não é um jogador titular hoje, mas ele não é nem a segunda opção do Tite, né? A gente olha para o Tite e pensa assim, será que agora, com tantos desfalques, ele vai colocar o Gabigol mesmo mudando? No lugar do Pedro, o Bruno Henrique se machucou e ele não colocou o Gabigol no lugar do Bruno Henrique. Tudo bem, seria uma opção diferente? Seria, mas vai se adaptar ali, sei lá, vamos ver como é que você pode me ajudar. E não é essa a opção do Tite. O Gabigol não é a primeira opção do Tite para entrar no time. Zupa, como é que você vê tudo isso? E é uma relação que era tão bonita, torcida, Gabigol, Flamengo, e a gente vê se deteriorando. Ele marcou o gol do título do Flamengo contra o Atlético Paranaense, do título do Flamengo 2 contra o River Plate, e fez o gol do Flamengo na final contra o Palmeiras. 3 finais de Libertadores, fez 4 gols. 3 finais de Libertadores e 4 gols. Mas, infelizmente, para todas as partes envolvidas, e especialmente para o rubro-negro, para o torcedor, ela é uma relação que ela vem se deteriorando, né, há algum tempo. E assim, eu estou com calçado. A impressão que dá é que o Flamengo fez essa oferta para o Gabriel recusar. Sim. Porque é diferente. Se o Flamengo não faz uma oferta e o contrato acaba, a notícia é Flamengo não quis renovar com o Gabigol. E isso é uma notícia. Se o Flamengo faz uma oferta, o Gabriel recusa essa oferta e o contrato acaba, a notícia é Gabriel recusa a renovação de contrato. Então a impressão que eu tenho, a leitura que eu faço, é que o Flamengo fez uma oferta para o Gabriel recusar e para que a história seja o Flamengo tentou renovar, o Gabriel que não quis. Porque assim, o próprio Pedro falou, a gente vem acompanhando há meses. Existia um pré-acordo, né? As notícias de bastidores contam que os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, o Bruno Spindel, eles parabenizaram o Gabriel, o Júnior Pedroso, os familiares do Gabriel, pela renovação. Isso lá para outubro, novembro do ano passado. Teve episódio do julgamento, claro que isso também tem interferência, mas o Flamengo não acelerou na velocidade que ele ia em outro momento. Aos poucos foi tirando o pé. O que é direito do clube. Acho que o Flamengo trata de maneira muito racional essa questão de renovar ou não renovar com seus grandes jogadores. Tá aí, o Diego Ribas foi embora, Diego Alves foi embora, Felipe Luiz encerrou a carreira, Ribeiro, um ato racional do Flamengo. O Bruno Henrique, o Flamengo entendeu que dava para renovar, então tem sido muito racional. O Flamengo não tem sido refém dos seus grandes ídolos e é direito do clube aceitar ou não aceitar, renovar por 5 anos. Eu concordo que do atual estágio do Gabriel, o que representa o pacote, talvez 5 anos seja muito. A gente está falando de um craque, para mim, o segundo maior jogador da história do Flamengo, mas é um cara que vem em declínio técnico dentro do próprio Flamengo, que tem a questão do doping, que a gente não sabe qual vai ser o desfecho, que teve alguns deslizes comportamentais bem desgastantes, o último deles é a história da camisa do Corinthians, um cara que perdeu espaço no time titular e que talvez o Flamengo entenda que dar 5 anos de contrato para um cara que já está há 5 temporadas no clube, talvez seja demais, pensando em oxigenação de elenco. Então eu entendo caso o Flamengo pense dessa forma.
O que eu acho triste, e aí ampliando a discussão, é como a gente tem visto grandes clubes do Brasil encerrando mal a sua relação com os seus grandes ídolos, por responsabilidade de ambos, não só do clube. A gente viu o Cássio saindo meio torto do Corinthians, o Dudu quase saiu torto do Palmeiras, o Gabigol saindo também desse jeito do Flamengo, não é legal. Sobre Palmeiras, queria contar uma rápida história, um bastidor interessante para a gente entender como o Palmeiras enxerga a história do Gabriel. Embora o Palmeiras, e o Pedro falou, e é a mesma informação que eu tenho, oficialmente o Palmeiras diz que não há nenhum movimento acontecendo entre Palmeiras e Gabriel. Mas, há uns 2 meses mais ou menos, eu estive conversando com uma pessoa bastante importante do Palmeiras. E a conversa era sobre a tentativa do Palmeiras de contratar o Bruno Henrique no ano passado. O Bruno estava nessa mesma situação. O contrato a vencer, podia assinar um pré-contrato, o Palmeiras tentou contratá-lo, fez uma ótima oferta e o Flamengo acabou fechando com ele. E essa pessoa me contava sobre essa negociação e ela falou o seguinte: quando um jogador desse calibre, desse naipe, está no mercado, podendo fechar um pré-contrato e a gente contratar a custo zero, o Palmeiras não tem o direito de não se interessar e não conversar com esse jogador. E isso era sobre o Bruno Henrique. E aí eu perguntei, isso vale também para o Gabriel? E aí essa pessoa me falou, o Gabriel ainda não está no mercado. Ou seja, a partir de julho, isso pode valer para o Gabriel. Esse é o olhar do Palmeiras. O Palmeiras entende que esse tipo de jogador, estando na pista, o Palmeiras tem a obrigação de se movimentar para tentar contratá-lo. É claro que a questão do julgamento também preocupa o Palmeiras. Isso eu já ouvi lá de dentro. O Palmeiras também quer entender qual vai ser o desfecho dessa história. Mas, por essa leitura de movimento, pelo que eu já ouvi das pessoas do clube, é muito provável que o Palmeiras se movimente agora, a partir de segunda-feira, em relação ao Gabriel, porque há esse interesse. E o Palmeiras também entende, isso eu ouvi de lá, que esses movimentos do empresário, falando publicamente sobre a saída, é um start. O Júnior Pedroso está colocando o Gabriel no mercado a partir de agora. Verdade. E o Palmeiras ele é um candidato. É isso. É isso. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né, para o canal. É uma situação que geralmente acontece no Flamengo. O Flamengo não tem um dia de paz. E o Flamengo acaba afastando o Gabigol dessa partida diante do Cruzeiro, né? Obviamente que a diretoria vai analisar ainda se volta a utilizar o jogador ou não, né? Então podemos dizer que os dias do Gabigol, a cada hora que passa, está chegando ao final, né? A partir de segunda-feira, ou daqui a poucas horas, 30, 24 horas mais ou menos aí, ou 30 horas mais ou menos aí, né? A partir de segunda-feira o Gabigol já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E a cada notícia envolvendo o Gabigol fica mais longe de uma renovação do Flamengo, que é uma coisa que para mim já não acontecia. Agora muito menos após a declaração do empresário do Gabigol no programa Seleção Sport TV, né, na sexta-feira agora, né? O famoso ontem, dia 28 de junho. Então o Flamengo decidiu afastar o Gabigol. O jogador não será relacionado para a partida contra o Cruzeiro neste domingo às 6h30 no Maracanã, né? O jornalista Mauro César foi a primeira pessoa a publicar essa informação nas redes sociais, né? Nas suas redes sociais. Primeira pessoa a dar essa informação. Então é aquilo. E depois confirmado pelo GE e por outros setoristas do Flamengo. Então é aquilo. A situação do Gabigol a cada dia ficou mais difícil ainda. E aquilo, após a tentativa do Flamengo ofereceu efetivamente, né, oficialmente, uma renovação de contrato com 50% a mais de valorização do seu salário, né, mais um ano de contrato. Obviamente que o jogador não gostou e se sentiu desprestigiado, desvalorizado no Flamengo. Então é aquilo. Podemos dizer sim que os dias do Gabigol no Flamengo praticamente acabou, né? Eu quero saber a tua opinião. Deixe tua opinião aí embaixo. O que você achou sobre essa atitude do Flamengo? Se o Flamengo fez certo em afastar o Gabigol ou não, né? Então, é isso aí. Tamo junto. É nóis, galera. Deixe tua opinião, seu like.